Bom, esse vídeo ele foi muito solicitado pelos meus seguidores para falar sobre intercâmbio. Compensa ou não? Bom, é uma boa pergunta, mas primeiro roda a vinheta aí que vocês vão saber comigo. Afinal, Sami, você acha legal fazer intercâmbio? Bom, vou começar falando primeiro a minha experiência que eu tive, tá? Primeiro que eu fiz a cotação que eu fiz foi uma suposição se eu fosse pra Irlanda, tava quase decidida que eu ia fazer intercâmbio, porque queria fazer intercâmbio e ninguém tirava isso da minha cabeça. Fiz a cotação. Quando chegou na hora de saber mais ou menos o preço final, porque assim, algumas agências de intercâmbio que eu não gosto, elas enrolam muito para falar o preço, elas não deixam escancarado. Então você só vai saber quando você realmente fala com uma atendente, você realmente tira suas dúvidas, você fala quanto que você tem, aí ela te passa o preço final. O preço final que eu tinha calculado estava dando 30 mil, isso em 2019. Então assim, o intercâmbio que eu queria fazer era aquele tipo de intercâmbio voluntário, né? Já começava por aí. Intercâmbio voluntário, com período de 6 meses, aí ela fez toda a cotação, pediu para saber quanto que eu tinha de conta bancária da minha pessoa, dos meus pais, né, porque eles geralmente juntam para você ter essa base, a questão do visto, ela passou o preço, então saiu uns 30 mil. Aí quando eu vi esse preço, gente, eu repensei, porque assim, muita gente que consegue fazer intercâmbio, faz intercâmbio porque os pais ajudam. Quando você tem um pai, uma mãe, uma base familiar, isso é um glow up, gente. Se você tiver seu pai e sua mãe, você tiver novo, jovem ainda, e você tiver esse suporte financeiro, faça, sem medo nenhum, entendeu? Porque você tem essa questão de ajuda financeira. Mas se você já, por exemplo, é como eu, que você já é mais independente, que você já não tem uma base familiar estruturada, que nem meus pais são separados, então meu pai não tinha dinheiro para me ajudar e nem minha mãe. Então eu que ia pagar e ia sair do meu bolso. Se você já é assim, mais independente, você já tem, por exemplo, mais de 25 anos, talvez não pense tanto fazer. Ah, Samir, mas por que você tá falando isso? Tá me desiludindo, que não sei o quê. Gente, essa é uma realidade que eu, como turismóloga, consigo identificar, né? Eu falo isso porque eu sei que para sair do país não é tão difícil assim. Hoje eu sei, hoje eu tenho essa visão, por isso que eu tô dando essa sugestão para vocês. Então pensem comigo, se for para vocês gastarem 30 mil conto para vocês fazerem um intercâmbio, sei lá, de 3 meses, 6 meses, e não ter uma renda extra, ou vocês não terem um retorno financeiro de pelo menos a metade do que vocês gastou, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Mais fácil é vocês fazerem todo o processo de tirar um visto de trabalho para o país que vocês querem. Hoje em dia tem muitos países que estão com facilidade. Por exemplo, Portugal mesmo é uma brecha muito fácil. Então vocês pegam, fazem bonitinho o processo de tirar o visto de trabalho, regulariza a questão de ter os documentos, que não vai sair mais de 10 mil reais, gente. A única coisa que eu acho que vocês vão gastar mais, dependendo do tempo que vocês vão ficarem lá, talvez seja o seguro de viagem, que é importante ter. Então o seguro talvez seja a coisa mais cara, mas o seguro você já pagaria também se você estivesse no intercâmbio, então fica naquela, né? Só que ainda assim, você saindo, fazendo uma viagem por conta própria, você consegue economizar muito mais do que o intercâmbio, entendeu? Porque tem intercâmbio que realmente ele é para sugar dinheiro. E se você realmente já tem por exemplo, uma carreira profissional que você já tem desenvolvimento e tudo mais, e você só quer fazer uma viagem de intercâmbio para ter experiência internacional, faça uma viagem por conta própria que vai valer muito mais a pena, você vai poupar mais dinheiro e você vai ter, como que eu posso dizer, o retorno de qualquer forma, porque a experiência internacional, ela não se considera apenas quando você faz o intercâmbio, entendeu? O intercâmbio não é a única forma de experiência internacional que você pode ter. Agora, Sami, eu vi que tem uns tipos de intercâmbios que são voluntários, aí tem mais focos em ajudar o próximo e tudo mais, aí já é outra questão, mas se o seu foco realmente é fazer um intercâmbio por questão profissional ou de línguas, aí você tem que revisar mesmo todas essas informações que eu te falei do preço. Faz o cálculo para ver realmente se cabe no bolso de vocês, se realmente vai valer a pena, porque tem gente que gasta o preço de um apartamento para fazer um intercâmbio que não vale a pena. Ou também a duração, por exemplo, tem gente que opta por não fazer um curso de inglês e fazer só o intercâmbio com o intuito de aprender a língua. Mas se você vai por 3 meses, por exemplo, para os Estados Unidos, Canadá, sei lá,
não é o suficiente para você aprender a língua, gente. Você só vai pela viagem mesmo, porque aprender você não vai. O mínimo é 6 meses ou até 1 ano, de 6 a 1 ano, e a partir disso para cima, a partir de 6 meses que você já começa a aprender, porque é muito pouco tempo para você pegar realmente o inglês, principalmente se você vai seco com o inglês básico. Então não vai achando que com 3 meses você vai aprender perfeitamente o inglês, você só vai pela viagem, entendeu? E é isso. Então eu optei por não fazer o intercâmbio, foi a melhor escolha que eu fiz, porque se eu tivesse feito, eu ia estar pagando até hoje, porque 30 mil não é um dinheiro que se acha fácil, é um dinheiro de um carro. E o que eu fiz, na verdade, foi escolher trabalhar em navio, que é uma forma também que muitas pessoas não vê, que é o intercâmbio. Apesar de que você vai estar trabalhando, né? Você vai estar trabalhando, mas você vai estar retribuindo, você vai estar pegando de volta aquele dinheiro que você investiu. Que dinheiro foi esse que você investiu, seu amigo? Investir no visto, porque ele é obrigatório. Se você for fazer intercâmbio, você precisa ter visto. Dinheiro para pagar o passaporte, você precisa pagar se você quiser ter um passaporte. Dinheiro para fazer acesso aos cursos, né? Os cursos obrigatórios, que são 2. Tem agência que nem pede esses cursos, tá? Então, a que eu fiz precisou, mas foi, tipo, quase... Não passou de 10 mil reais, foi 1.000 e pouquinho. Então, assim, esse dinheiro que eu gastei para poder trabalhar, eu recuperei em 3 meses de trabalho. Então, valeu muito a pena, porque eu tive experiência com a língua, tive experiência em vários países e tive experiência com troca de cultura. Claro que eu passei 7 meses lá, foi um tempo ótimo para mim saber, ter a percepção e ter no meu currículo uma experiência internacional. Então, se eu tivesse como sugerir algo para vocês até pensar nessa questão de trabalhar no navio como uma forma de intercâmbio, porque você consegue ter um dinheiro e você consegue até estudar outros países para você viver ou continuar tendo uma oportunidade de trabalho fora, tá? Então, pensem aí, porque tem muita gente que larga a profissão para ter essa experiência. Por exemplo, se é um profissional da educação, se você é um profissional de uma área que pode trabalhar em outros ramos, por exemplo, marketing, se você pode ter a possibilidade de você trabalhar como nômade digital. Enfim, gente, se você é da área de turismo, da área de gastronomia, tem muito benefício, sabe? Porque você vai estar recuperando esse dinheiro. Pense nisso, sabe? Tipo, não só em gastar. Porque muita gente vai pro intercâmbio na ilusão de que, tipo assim, isso vai transformar muito a sua vida, mas na verdade você tá se prejudicando. Dependendo do preço que você paga, você está se prejudicando. Claro que tem intercâmbios que você não gasta mais de 10 mil. Realmente, se você for pagar bem barato, se você não for gastar tanto por esse intercâmbio, e for um intercâmbio que vai te trazer um retorno positivo em vários setores, como profissional, como financeiro, aí vale muito a pena, mas é uma coisa que vocês têm que analisar. Só que eu, Samile, como turismóloga, não é algo que eu recomendo para quem não tem o suporte do pai e da mãe. Eu acho assim, sabe? A não ser que você queira muito. Eu acho que se eu tivesse o apoio do meu pai e da minha mãe para fazer isso, quando eu tivesse, por exemplo, uns 15 anos, 16 anos, eu faria muito, né? Então, porque intercâmbio é uma escolha. Então é isso, gente. Quando vocês forem fazer essa escolha de fazer um intercâmbio, pensem, não vai pela emoção, entendeu? Porque até uma viagem internacional, mesmo que seja de 90 dias, ela pode valer muito mais a pena e você pode até arrumar um emprego se você conseguir nessa viagem e tudo mais, para você bancar o que você gastou, tá? Então pensem bem antes de fazer qualquer tipo de decisão que vai afetar a sua vida financeiramente, tá bom?